Fala pessoal, Calquizar Snap trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo um vídeo do Datamine. Saiu o Datamine agora no finalzinho, no comecinho de março e vazou a temporada de maio. Teve algumas mudanças em carta, algumas padronizações que eu vou comentar no decorrer desse vídeo. Mas antes de eu ir para o assunto do vídeo propriamente dito, por favor, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa os sininhos para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Deixa o like para fortalecer o canal, não esquece de clicar no botãozinho de gostei, é de graça tanto se inscrever quanto o botãozinho do gostei. Vai ter a chave Pix na descrição do vídeo para quem quiser poder fazer uma contribuição de qualquer valor. Eu agradeço e ajuda a manter o canal funcionando. Agora a gente vai para as informações do vídeo, valeu? Continuando aqui, saiu o patch do dia... o patch 38.21.1, o patch aqui de março. Tudo aqui não é definitivo, então podemos ter mudanças até maio, né? E aqui temos finalmente a temporada de maio, é a temporada dos novos X-Men, que é uma fase dos quadrinhos lá do começo dos anos 2000, que tem esse personagem Ozorn, que eu já vou comentar porque ele é uma das cartas novas. Mas aqui a gente tem a capa da temporada, a gente tem a Wolfsbane e o Rockslide, que provavelmente vão ser as cartas que vão ganhar variantes no passe. E aqui tem, se eu não me engano, a carta do passe essa daqui, mas eu já vou comentar daqui a pouco, quando for chegar nas cartas novas de maio. Continuando, nós temos também a temporada de abril, que teve algumas mudanças em algumas cartas, mas continua sendo a temporada do Arif, daquela série da Disney Plus, né? E aqui a gente teve mudanças no cartão, a maior parte aqui não teve nenhuma mudança em efeito, só foi uma padronização, igual teve aquele Game Start, que é começo do jogo para algumas cartas, como a Risen, Thanos, Agamotto. Nós tivemos a mudança para... Agora as cartas vão ter o texto fim do turno, que é uma nova palavra-chave. Então várias cartas como a Tuma, Adam Arlock, Gata Negra, Bruce Banner ganharam esse fim do turno no texto das suas cartas, mas basicamente isso é só uma padronização. Todas essas cartas continuaram com os mesmos efeitos, custo e poder. É só uma padronização no texto, não mudou nada. Quem realmente teve mudança foi a carta do passe de abril, a Capitã Carter. Agora o efeito dela continua o mesmo, só teve mudança no texto, mas o efeito dela continua o mesmo. Que ela não adiciona poder para si mesmo e ela adiciona para as cartas que tiverem na fileira de trás. Como eu expliquei, a gente consegue colocar 4 cartas no local do Marvel Snap. Aí você tem as duas primeiras sendo a primeira fileira e a terceira e a quarta carta no fundo é a fileira de trás. Então vocês vão ter que prestar atenção nisso se vocês forem jogar com essas novas cartas, que parece que vai vir tanto em abril quanto em maio, cartas que foquem nessa mecânica de só funcionar em determinada fileira do local. Então vocês vão ter que começar a pegar isso. Eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade, não vão entender o efeito no começo, mas ela basicamente dá o poder dela, que ela tiver, se ela for bufada, ela dá mais poder então, mas ela não dá poder para si mesmo, e ela dá para as cartas que estiverem atrás dela no local. O Cobra teve outra mudança, além disso da mudança do fim do turno, foi que todas as cartas que agora não começam no deck original, em vez de ter essa descrição, não começam no deck original, elas vão ser chamadas de cartas criadas. Toda carta que não começou no seu deck original vai ser chamada agora de carta criada, seja pelo local, seja por uma outra carta, enfim, uma carta que não começou no seu deck é uma carta criada. Então todas as cartas que tem combam com esse tipo de carta também teve essa padronização no seu texto, mas o Cobra, que a gente nem sabe quando vai lançar ou se vai lançar, ele só teve a mudança no texto, mas ainda continua uma incógnita quando ele vai lançar. Ele ativar, ele pega uma das cartas criadas do lado do seu adversário e puxa para o seu lado, rouba para o seu lado. Ciclope e o Dr. Doom é só mudança no texto. O Dum Dum Dangan, assim, tem a mesma coisa da Agente Carter, só que ele buffa as cartas da frente e ele não buffa ele mesmo, né? Ele buffa as duas cartas que estiverem na frente dele e ele não pode estar na primeira fila, senão ele não se buffa. E ele também foi buffado e ele ganhou 1 de poder, agora ele é 2/3. Ele dá mais 1 para as cartas na frente. O Esson, que lançou hoje, também só teve a padronização para fim do turno. A Fanfei teve a arte divulgada, mas a gente não sabe quando que ela vai lançar. Ela vai ficar dentro dessas cartas que só ficam dentro do jogo, mas a gente não sabe quando que vão ser lançadas. E aí ela teve mudança, né? Agora o custo dela é 4, poder 7, foi padronizado.
E ela é uma carta ativar e ela move toda. Antes ela movia todas as cartas para longe, então ela ia para os outros dois locais de maneira aleatória. Agora ela move todas as outras cartas que estiverem junto com ela naquele local para um local na direita. Então se ela estiver na direita, ela não move nada, porque não vai ter lugar para mover. Então ela tem que estar na esquerda ou no meio para mover um lugar para cá. Aqui a gente teve o Golias, que só teve uma mudança no texto. Em vez de ser personagem em andamento, foi para carta. O Gorgon também foi aquelas cartas que mudou para cartas criadas, padronização. Havok e o Hulk do Alto Evolucionário também, padronização, só no fim do turno. O Hydra Bomba. O Hydra Stomper teve mudança no texto, mas o efeito continuou igual, foi só uma mudança no texto. E ele foi bufado, agora ele é 3/2, mais 1 para cada carta sua que for movida, e acho que inclusive conta ele. Mas cada carta sua que é movida durante o jogo, ele ganha mais 1, só que agora ele é 3/2 em vez de ser 3/1. O Ultron só teve mudança no texto, mas ele continuou com o mesmo efeito de adicionar 2 pedras, joias do infinito do Ultron, que tem efeito diferente, custo diferente das do Thanos. Kahori continua igual, ela vai revelar e vai dar mais 1 de poder para alguma da sua carta aliada virada para cima, igual a quantidade de cartas que tem na sua mão. O Concho teve um buff na forma intermediária, né, a forma do meio. Antes era 6/7, agora é 6/8, então ele agora a primeira forma é 6/5. A segunda forma é 6/8 e a terceira forma é 6/12. O King Eitri também só teve padronização do texto. Makari e Marvel Boy também só padronização do texto. Mystic Knight e Mockingbird só padronização do texto. Professor X só mudou o texto, mas o efeito continua o mesmo. Queen Jet, Hulk Vermelho, e a gente agora teve o Doutor Estranho Supremo, que vai vir acho que na terceira semana de abril. Ele também foi padronizado para fim do turno. E foi buffado para 2. Então ele é 2/2. Ele tem 2 efeitos. Ele ganha mais 2 de poder, igual o Sebastian Shaw. Só que toda vez que ele é fundido com alguma outra carta. Então, seja pelo efeito dele ou pelo efeito de outra carta. Por exemplo, você joga uma Hulk Buster, onde ele tá e fundiu com ele. Ou aquela a Spider da Penny Parker, ele fundiu nele. Ele, além de ganhar o buff da Hulk Buster e da Spider, ele ganha mais 2. E no final de todo turno ele vai ser fundido com uma carta sua criada, ou seja, uma carta sua que não começou no deck original, ele vai pegar e vai mesclar nele. Então ele é meio que uma mistura de Blob com Sebastian Shaw. O Sunspot e o Ross também é só padronização de texto. O Ghost Rider, ele é o primeiro que vai ser dado no evento do alta voltagem, ele foi nerfado, o efeito dele continua igual, ele vai descartar a sua carta com menor poder e o poder dessa carta vai ser descontado do poder dele. Ele era 2/6, ele foi para 2/5, achei exagero, acho que 2/6 estava bom, porque desde que ele não descarte uma carta de 0 ele vai ser nerfado, então acho que 2/6 dava uma margem mais tranquila para ele descartar cartas. E já foi informado pelos desenvolvedores que se ele descartar uma carta negativa, tipo Gore, que é -1, ou os Duendes, ele não vai ser buffado, ele só não vai perder poder, ele vai continuar com o mesmo poder, mas ele não vai ganhar o poder, não vai ter essa inversão, ele só não perde poder. Tena só foi padronizada, e a gente teve a revelação do custo e poder de 3 joias da do Ultron, ainda não sabemos as outras 3, mas a da alma aqui, a da realidade e a do espaço, todas vão ser custo 3, então parece que todas as joias do Ultron vão ser custo 3, em vez de ser custo 1 igual as do Thanos. A joia da realidade vai ser 1 de poder e adiciona um drone aqui com o poder igual ao do Ultron. Então basicamente ele vai criar um Ultron Bot igual o Ultron mesmo, né? O Ultron de 6 e 8. Só que ele vai copiar o poder que o seu Ultron tiver. Então se você buffou aquele Ultron que é 5/6 para 5/8, aí o drone que vai ser criado vai ser 8 de poder. Mas se você só jogou ele e não buffou de nenhuma forma, o Ultron Bot que vai ser criado vai ser um de 6 de poder, que é o poder base do Ultron Infinito. A joia da alma vai ser ao revelar. Para cada um dos seus locais completos, dê mais 2 de poder para alguma das suas cartas. Então se você tiver os 3 locais fechados, alguma das suas outras cartas vai ganhar mais 6 de poder. E a joia do espaço, basicamente também ao revelar. Onde ela revela, ela vai tirar a carta que tiver menor poder do seu adversário naquele local e vai mover para o local onde tiver o Ultron revelado. Então se você não jogou o Ultron ou o Ultron foi destruído, ele não está mais em campo, apesar que é difícil não ter jogado o Ultron porque ele cria joias, então normalmente ele vai estar em campo.
A não ser que alguém destrua ele, de alguma forma ele não esteja mais em campo. Mas basicamente ela vai jogar, se você jogou ela num outro local onde não está o seu Ultron, ela vai pegar a carta de menor poder que tiver face para cima do seu adversário e vai jogar para onde estiver o Ultron. E o Yondo teve a mudança que agora ele não destrói mais, ele bane a carta de menor custo uma carta de menor custo do seu adversário. Então ele não destrói mais, ele bane. Assim sendo, as cartas que o Yondo vai banir não podem mais ser trazidas pelo Fenris Wolf, por exemplo, que ele só traz carta destruída e descartada, que agora a carta vai ser banida. Ele vai ser a primeira carta além dos feitiços do Agamotto, que tem essa mecânica do banimento. E aqui nós finalmente chegamos nas cartas novas. Nós temos a carta do passe, 4 de Spotlight e 3 que nós não sabemos quando vai ser lançado, se vai ter evento. Eles vão trazer o Sanctorum de volta em maio, aqui é a temporada de maio. A carta do passe é a Esme Cuco, é uma das irmãs Cuco, elas são trigêmeas, elas são dos quadrinhos. Elas são filhas adotivas da Emma Frost, que é a Rainha Branca, então o efeito dela é igualzinho, é bem parecido com o da Emma Frost. A Emma Frost ela cria uma cópia da carta de maior poder do seu adversário. Aqui ela vai criar uma cópia de uma carta aleatória sua do deck e vai definir o poder dela com o mesmo o custo e poder dela, 3, 4. Então, ela vai pegar qualquer carta que ainda esteja no seu deck que você não comprou e vai copiar e vai fazer ela ser 3, 4. Dependendo da carta é bom, dependendo da carta é ruim. Se for uma carta mais forte que ela, a carta vai ser nerfada, mas ao mesmo tempo o custo vai ser diminuído. Algumas cartas como Homem de Ferro vai ser muito bom. Imagina você ter um Homem de Ferro com 3 de custo e 4 de poder que já se dobra e já é um 3/8 já. Então provavelmente você vai ter que montar um deck em volta dela. Ela vai ser a carta do passe. Que todas as cartas no seu deck compensem ser copiadas com custo 3 e poder 4. A Surge, a carta da primeira semana, ela é ao revelar. Ela dá menos de 1. Ela vai ser parecido com o Fastos. Só que em vez de ser um ou outro, ela vai dar os dois ao mesmo tempo. Então ela vai diminuir 1 de custo e dar mais 1 de poder para a próxima carta que você for comprar. Ela é parecida com é uma mistura de América Chaves com Fastos. Ela bufa e diminui custo. Só que quando você jogar a carta que sofreu esse efeito, por exemplo, você joga ela, aí a próxima carta vai ser menos 1 e mais 1. Menos 1 de custo, mais 1 de poder. Você pega essa carta que sofreu o efeito e joga ela em campo, a Surge vai fazer o efeito dela de novo. Então a próxima outra carta também vai ter o custo diminuído e o poder. Então o efeito da Surge acontece 2 vezes desde que você jogue a carta que sofreu o efeito pela primeira vez em campo. Foi isso que eu entendi do texto dela. Ou seja, essa carta é forte. Essa aqui, daqui a pouco eu vou mostrar as semanas do Spotlight, mas ela provavelmente vai ser uma carta interessante. Prodígio, né? Prodigy, que é prodígio, é mais uma carta dessa nova mecânica de fileiras, né? Se ele tiver na última fileira, que ou seja, que as cartas de trás, ele vai copiar o texto da carta que está exatamente na frente dele. Então você tem que colocar ele certinho no local. Ou seja, que muita gente vai se embananar com essa carta. Porque basicamente você tem que colocar ele atrás e ele vai copiar o texto da carta que estiver na frente dele. Então se ele estiver na primeira fileira, o efeito dele não existe. Vai ser basicamente uma carta baunilha, ele tem que estar atrás. Então já tem que ter pelo menos 2 cartas no campo. E aí você vai colocar ele e ele vai copiar o texto da carta que estiver exatamente na frente dele. Ou seja, é meio complicadinho de entender, mas é basicamente um dobrador de efeitos. Só que ele faz qualquer um. Ele vai copiar efeito ao revelar, ele vai copiar efeito ativar, ele vai copiar constante, apesar que eu acho que o constante e as cartas sem palavra-chave, ou agora com palavra-chave de fim de turno, por exemplo, serão as melhores para ele copiar. Elixir, mais uma carta ativar, ele é 1/1, ele na próxima vez que uma das suas cartas for destruída neste turno, reviva aqui. Então basicamente você tem que ativar ele no mesmo turno que uma das suas cartas for destruída para ele poder revolver. Ele basicamente é um Fenris Wolf, só que ele traz de volta a carta sua, não do adversário. E o Zorn, que é uma carta que tem a ver com o Magneto. Ele é um personagem que é muito difícil explicar a história dele, mas ele basicamente tem a ver com o Magneto, tanto que o poder dele tem a ver com o Magneto. Ele é 2/3. Depois que qualquer carta, tanto do seu lado ou do lado do adversário, for jogada aonde ele está, então ele tem que estar para a fase para cima. Ele não tem palavra-chave.
Toda vez que uma carta de custo 3 ou 4 for jogada por você ou pelo adversário no local onde o Zorn estiver com a face para cima, ele vai pegar essa carta e mover para um dos outros dois locais. Então ele é um magneto, só que em vez de puxar a carta de custo 3 ou 4, ele vai jogar para outro local. Então ele é meio que um magneto, só que inverso. Kidome agora são as 3 cartas que provavelmente pode ser que venham num evento. Pode ser que o Sanctorium volte em maio. É a principal teoria que o pessoal tem. E essas 3 cartas serão cartas de evento. O Kid Ômega, ele é ativar também. Destrua a próxima carta que você jogar neste turno. Então você tem que ativar ele e jogar uma carta no mesmo turno que você ativa. Não no turno seguinte, senão você perde o efeito dele. Basicamente ele vai destruir uma carta que você jogar no mesmo turno que você ativou ele. E ele vai ganhar o poder dessa carta. Então se você, sei lá, jogou um Hulk, ele destruiu esse Hulk, ele vai ganhar 12 de poder e vai para 2,14. E o Elion, que aqui na tradução tá diabinho, muito engraçado. Ele ao revelar no próximo turno, é uma carta que revela para um efeito acontecer no turno seguinte. Todas as cartas podem ser movidas para esse local. Então, achei estranho esse efeito, que ele basicamente é um manto, só que de custo 5. Ele é um manto 5/8. É o mesmo efeito do manto. Onde no local que ele tá, você vai poder mover as cartas. A única diferença é que é só você que pode mover as cartas. Então ele vai ser um manto seu. Só você vai poder mover as cartas para lá, não o adversário. De resto, ele é basicamente um manto de custo 5. E nós temos a Mercúrio. Você pode mover, ela pode ser movida uma vez, igual a Nocturne, e ela tem um efeito constante, que é cartas inimigas aqui no local onde que ela está não podem ser movidas. Então ela é um counter de deck de movimento, né? O local onde ela está, as cartas do seu adversário não podem ser tiradas. Então ela é meio que um professor, só que ao contrário. Você pode continuar jogando cartas onde ela está, você só não pode tirar as suas cartas através de movimento. Então ela é provavelmente um counter de Madame Teia. Ela vai ser um principal counter de Madame Teia, porque você vai jogar ela no mesmo lugar que a Madame Teia, o cara não vai poder tirar as cartas que estão lá com a Madame Teia. Então ela vai ser um counter de move, basicamente. Aqui a gente tem os versos de carta da temporada de maio. Aqui vai vir no passe. As duas que vem no passe. E a que você ganha quando pega o infinito. E um dos locais, só teve um local novo revelado. Seria Pit, Exílio, Ponte do Exílio, alguma coisa assim, a tradução. E ela é basicamente um local counter de deck de Surtur, ou deck de cartas pesadas, que é cartas com 10 de poder não podem ser jogadas ali. Podem ser trazidas, como pela Hela, por exemplo, mas não podem ser jogadas direto. Então é um lugar que vai atrapalhar decks que gostam de jogar cartas com mais 10 de poder. Principalmente o principal deck dessa modalidade hoje é o Surtur. Aqui a gente tem os spotlights de março, só que tem um vídeo meu, vão lá assistir quem ainda não assistiu, eu dando dicas. Não teve nenhuma mudança até agora nas cartas de abril, que vão vir nos spotlights de abril. A única novidade é na semana do Estranho Supremo, que não é que mudou as cartas, é que foi divulgada as variantes que vão vir do Speed, né, o Celery e o Agente Americano. Então aqui tem as variantes deles, mas a semana não mudou, era essa configuração, só que a gente veio com as variantes que vão vir tanto do Speed quanto do Agente Americano. E também a variante da Aranha, que vai vir na semana do Movimento, que é 3 cartas de movimento juntas, na semana do Indra Stomper. E finalmente chegamos nos Spotlights de maio. De 6 a 13 de maio nós temos a Surge na primeira semana, com a Hope Summers e o Hulkling vindo pela primeira vez no Spotlight. O Prodígio vem na segunda semana junto com a Silver Sable e com a Frigga, e a Frigga está vindo a sua primeira vez. Acho que na verdade as duas estão vindo pela primeira vez no Spotlight, segunda vez no Spotlight, né? Elas vieram quando elas foram lançadas, mas agora é a primeira vez que elas estão voltando no Spotlight, tanto a Silver Sable quanto a Frigga. O Elixir na terceira semana, acho que o Arisen na verdade já está voltando pela segunda vez, é a segunda vez do Arisen, mas é a primeira vez do Malekith. Então quem não pegou o Malekith, ele vai estar na terceira semana junto com o Arisen na semana do Elixir. E na última semana é a semana do Zorn, nós temos o Ajax que já veio antes, não é a primeira vez dele, mas é a primeira semana, é a primeira vez que a Scream vai voltar para o Spotlight, que não é a semana que ela foi lançada. Nós temos álbuns novos, álbuns Chibi, que vai dar 6.000 fichas, apesar que todas as variantes são 1.200, mas vai te dar uma variante Premium e mais 6.000 fichas, então basicamente uma carta de Pool 5 direto.
a recompensa desse álbum. E o outro álbum mais barato, com todas as cartas sendo 700, vai ser o primeiro álbum que vai dar 2 variantes de recompensa e 2 bordas. Uma variante do Deadpool e uma variante do Homem-Aranha. Nós temos a variante que vai da Kitty Pryde, que vai ser do Conquista do mês de maio. 3 variantes supremas novas. 2 variantes promocionais. Eu não sei de onde que vai vir isso. E a variante Super Premium, que é aquele passe a mais, vai ser a da White Queen, a Emma Frost. Aqui nós temos as variantes novas que vão vir lançar. Essa do Aniquilador tá muito da hora. Olha isso aqui. Ares, vou passar devagarzinho pra vocês dando uma olhada. Pit Momoko da armadura. Dan Hip da Black Swan e da Blink tão da hora. Essa do Bruce Banner, rapaz. O Cobra pode ser que finalmente seja lançado, porque já tá até anunciando quando vai vir variante do cara. Essas variantes também do Cool Obsidian, do Corvus Glaive e do Dan Hip estão muito boas. Essa do Ciclope, nossa senhora. Dark Hawk, Deadpool, Destroy, essa da Diamondback vai ser de bundle. Elixir. Essa Bloodstone. Essa vai ser a variante que vai ser dada no passe, né? A Esme Cuco é a carta do passe. E essa é a variante que vai ser dada no passe. Variante da Fire Hair. 2 da Friga. Gilgamesh. Randall. Asmat. Essa da Hela, rapaz. Hitmonkey da Aurinha, The Stomper, Ultron Infinito. Essa do Clown, sei lá, meio estranha. Do Num, essa do Num, Magneto. Continuando aqui, do Fastos. Nossa, essa a Fênix Force com os filhotinhos. Essa do Rock Slide, muito da hora. Selene, Sebastian Shaw. Silver Sable, Sig. Vai chegar do quadrinho, capa de quadrinho do Surfista Prateado. Essa do Homem-Aranha é legalzinha. Essa do Homem-Aranha, opa. A Garota Esquilo meio anime. Essa da Surge, que é a do Spotlight, é bonita, hein, rapaz. Uma do quadrinho do Wolverine. A do passe, que vai vir da Wolfsbane. E as do Zorn. Variantes com datas atualizadas do Concho. Aqui a gente tem os pacotes de abril e de maio. O que mais compensa é esse daqui, deixa eu chegar em da Circe, que vai ser no mesmo molde do Anti-Venom. Vai ser 5 gold, 1000 de gold iguals, e 3000 fichas e 3000 créditos e uma carta de pool 5. Então, esse aqui é um bundle que eu recomendo para vocês irem guardando. É maio, a gente está em março, então tem 2 meses para vocês irem guardando gold. Principalmente para quem não tem a Circe, que é o meu caso. Então, se eu não pegar a Circe até lá, eu vou pegar esse bundle com certeza. De resto... vai ter a Diamondback também. Vai ter 2 bundles de 5.000 de gold. Só que o da Diamondback é só ela com 8.000 de créditos. Não tem 3.000 fichas de colecionador. Aí vocês veem qual carta vocês preferem pegar. Tô passando aqui. E aqui a gente acaba o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever e ativar os sininhos para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal, ajuda o canal a crescer. Recomende esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o canal. Assiste os outros vídeos já disponíveis no canal. Vai ter a chave Pix na descrição do vídeo para quem quiser poder fazer uma contribuição de qualquer valor. Eu agradeço. Obrigado pela atenção. Falou. Até o próximo vídeo.